E hoje eu quero comentar com vocês como aumentar a precisão dos seus números. Lá nas primeiras aulas eu comentei que os números, na declaração das suas variáveis, você pode passar um parâmetro que se chama kind para a tua variável, seja ela real, inteira, complexa, lógica, a gente já fala sobre isso. Mas basicamente tem os númerozinhos mágicos que vem aqui, 1, 4, 8, enfim, vai depender do tipo da variável. Esses números são um pouco arbitrários, eu sei, isso vai depender do seu compilador, mas basicamente o que fala aqui é, bom, dado o número, dado um parâmetro kind para a tua variável, digamos, nosso amigo i, que é inteiro, vai ser armazenado uma certa quantidade de memória para essa variável. E é isso que eu quero falar hoje. O parâmetro kind, no fundo, vai determinar quanto de memória a tua variável pode receber. Isso diz para você quais números podem ser armazenados nessa variável, né? Porque dada uma quantidade de memória, você tem um número máximo, um número mínimo. Eu não vou falar sobre a aritmética de ponto flutuante nesse vídeo. Eu só vou mostrar para vocês quais números usar se você usa o GFortran ou o iFort, que são os compiladores. Vamos analisar, por exemplo, nesse caso do número i. Vamos tirar esse parâmetro. Então eu iniciei o i com 127. Se a gente printar o i normal, beleza. Mas existe uma função que se chama huge. Então você pode usar a função huge para determinar qual o maior número possível que é armazenado nessa variável i. Então aí o i pode variar até esse número grandão aqui, sem problema nenhum. Mas caso você venha aqui e some, por exemplo, 1, nesse númerozão você tem overflow. Então passou a capacidade. Você pode determinar qual que é o kind do i usando a função kind. Então kind de i, tem que tirar esse overflow aqui, ok? Senão não vai dar certo, é 4. Então, o default para o número inteiro é 4. Para o número real também é 4. Mas isso aqui é no compilador da GFortran. Então, no fundo, o que eu tenho aqui? Eu tenho kind igual a 4 para a variável i. E kind igual a 4 para a variável r. Ah, mas você não mostrou que para r, ó, para r agora, então, kind de r e o kind e o huge. E aí a gente tem aqui, ó, mesma coisa. Você pode guardar até esse número máximo, na variável r. E o número 4 representa qual que é o kind, que é exatamente o que a gente colocou aqui, né? Se a gente tirar esse kind, só para você ver, já que eu não quero mostrar, não quero mentir para você, vem aqui e printou, mesmo resultado, tá? O que é 4? Nesse caso aqui, 4 está representando a quantidade de bytes que pode ser armazenado nessa variável r. Esse é o famoso float 32, né? F32 em algumas linguagens você tem essa anotação. Bom, boas práticas aqui, tá? Boas práticas. Existe um módulo para você não ficar brigando que número que eu uso, que se chama isofortran env, que está aqui, e nele tem alguns parâmetros para você usar nesse kind. Por exemplo, lá dentro tem definido um tal de int, e aí tem int 32, int 64, int 8. Então, por exemplo, vamos usar o int 8. Então significa que o tem 8 bits, né? Portanto, 1 byte. Se eu usar 127 aqui, show, Grui, porque ainda dá. Vamos pegar o huge de i e o kind de i. Então, dá uma olhada. O valor máximo de i, então, agora é 127 e o kind é 1. Então, se eu usasse kind igual a 1, dava na mesma, tá? Só que eu não quero. Eu quero usar int 8 porque está dentro do módulo definido para mim. Eu recomendo que você use esse módulo. Porque, por exemplo, dependendo do compilador, esse int 8 pode, aliás, o kind i, kind de 1 pode significar outra coisa. Por exemplo, a gente não tem definido aqui o que é um kind 3. O kind 3 não existe. Não no compilador que eu estou usando, que é o GFortran, tá? Eu já vi alguns gráficos aí, algumas tabelas do Fortran, do compilador da Naga, acho que é assim que chama. E aí ele tem kind 1, 2 e 3 e são números arbitrários, assim. Você não tem, a standard não promove para você qual número que você deve usar. Então, para você não ficar batendo cabeça, usa o módulo, tá? Então a gente pode voltar aqui para o nosso int 32, que era o que estava antes. Repara que o kind agora do 4, do i, ainda é 4. E aqui o número máximo, que é o mesmo número que estava antes. Tá? Então isso aqui é para o número inteiro. Vamos exportar aqui dentro do módulo. Então only. Eu quero mostrar mais uma coisinha para você. Então aqui eu tenho real 32, que eu quero usar. Pode ter int 32 também, que é o que eu quero usar.
Então, agora só esses caras são parâmetros de precisão, tá? E aí eu posso colocar ele aqui no kind. Ou, se eu for muito chato, eu posso inicializar uma variável, por exemplo, 10. Se eu for fazer alguma continha, digamos, né? Qual que é a kind de 10? Bom, kind de 10 é o kind default, porque 10 é um inteiro, então vai ser 4. Mas eu posso chegar aqui e colocar underline, int, e aí 32, que foi o que eu baixei aqui no módulo, né? E aí eu tenho o 10 funcionando normal. Essa anotação ela funciona. Então, int 32 ia funcionar, pode funcionar 10. Por exemplo, você pode passar o 1 aqui, que são os parâmetros, né? 1, aí tem o parâmetro 4, aí tem o parâmetro 8. Então você pode passar um kind do teu número através dessa hashtag, que é esse underline, né? O mesmo vai valer para números reais. É uma boa prática eu colocar aqui, por exemplo, int 32 junto na hora que eu estou inicializando a variável. Ah, mas int 32 é um número muito grande. Claro, você pode vir aqui e criar um alias, né? Que nem a gente já discutiu. Por exemplo, o i32 aponta para int 32. Agora não existe mais no escopo aqui o que é int 32, existe i32. Então agora eu tenho um inteiro de 32 bits associado à variável i. Aqui é a mesma coisa para o 10, tá? Você pode printar, não vai mudar nada. Ok? Vida que segue. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos para os números reais agora. Então, nos números reais é a mesma história. Então aqui eu tenho o número real R. R é o clássico 10 dividido por 3, né? Deixa eu trocar aqui para R e R. Eu tenho aqui o R, 3,333, e aí lá no final tem o 25. Então, você vê até onde vai essa precisão aqui. Esse é o número máximo que ele armazena e esse aqui é o kind. Estou trabalhando com números reais, digamos 3. Então, se eu printar o 3, show de bola. O 3 já nasce quando você cria a variável aqui com o kind 4. Significa que ele é um float 32, um F32, tá? Um número de precisão simples. Ah, quero mudar a precisão. Bom, eu posso usar essa notação aqui, ó, D0, para dizer que ele é um número de precisão dupla. Então, olha só agora o tamanho do 3. Então, eu tenho todas essas casas para eu poder usar. Também tem o E, só que o E já é a precisão simples que a gente estava usando. E tem o Q. O Q não vai funcionar aqui, mas tem o Q também, que aí é a precisão quádrupla. Eu posso iniciar também com os números 4, 8, que é o análogo ao D0, né? Então, underline 4, o 3 teria a precisão simples, portanto um E0, que eu coloquei ali. O D0 seria esse cara que está aqui. E também a precisão quádrupla, que é o D16. Seria esse 3 gigantesco aqui. Vamos puxar lá no módulo o float 64 para você ver uma coisa. Eu vou puxar o real 64 também e o real 32. Porque eu quero mostrar isso aqui para você. Aqui R, vamos botar aqui, ó. Então o real 32 é igualzinho tudo que a gente estava fazendo. Tá vendo? Precisão simples, número máximo, kind 4. Então, real 32 é igual a kind 4. Se eu trocar aqui para real 64 agora, então eu tenho kind 8 no R, e aí eu tenho 3, que vale 3.333, e aí você vê que é a cópia do último resultado, só que esses números aqui não estão nem um pouco precisos, né? Então, no fundo, o que está acontecendo aqui é que você tem uma conversão. Quando você faz essa operação aqui, ó, 10 dividido por 3, 10.0 dividido por 3.0 é importante, tá? Tem esse ponto, pelo menos, aqui. Ele está fazendo uma conversão da precisão simples para precisão dupla. Então, você pode meter um D0 aqui e um D0 aqui. E agora sim, 3.333 mais preciso, né? Então, eu não tenho conversão aqui nessa linha. E aqui, claro, eu não comentei, mas esse é o número máximo que você pode armazenar, tá? Ou você pode vir aqui e colocar underline real 64, underline real 64, opa, que aí sai igual. Então presta atenção na hora de você inicializar suas variáveis que tem uma precisão maior, tá? Vai fazer continha, lembra de colocar a anotação do tipo, senão ele vai transformar, ele vai pegar o 10, e o default é o 10, é o 10 de 32 bits. Ele faz a operação e aí depois ele vai transformar isso aí em 64 bits, né? E aí você acaba perdendo sua precisão, que nem a gente viu. Então se eu botar 32 aqui, ó, e 32 aqui, então você vê que eu perco precisão no número, né?
Eu esperava vários 3 aparecendo aqui, né? E não é isso que acontece. Então, na prática, sempre inicializa as suas variáveis, mas o que você pode fazer também, por exemplo, é vir aqui e declarar D e R, D e T. Digamos que o D é 3.0 e o D é 10 e o T é 3. E aí você faz essa continha aqui, ó, D dividido por T. E aí vai dar certo, você não vai ter perda, tá? Porque transformar o 10, você transforma o 10 em 64, depois nessa linha aqui, o que está acontecendo? Você está pegando um 10 de 32, transformando em 10 64, esse 3 que é 32, num 3 64, aí você faz uma operação que envolve dois números de 64 bits. Então você não tem a perca de precisão que a gente teve na hora de inicializar. Mas, cara, na dúvida, sempre inicializa aqui, ó, D0, tá? D0 ou underline real 64, tá? Aí não gosto de chamar de real 64, tá? Vem aqui, coloca R, joga lá o R para R64. E aí você vem aqui, tem que mudar aqui também. Vida que segue, tá funcionando, tá? Então até aqui você viu como você gerencia as suas inicializações de variáveis, né? A partir de usando essas notaçõezinhas aqui, né? Esse D0, o E0, o underline e aí o kind permitido. Lembra que esse cara aqui, esse R64, é o real 64 que está definido dentro do módulo. E esse cara é um parâmetro, tá? Ele precisa ser um parâmetro. Você precisa declarar ele como um parâmetro. Ele é declarado. E você pode declarar os seus próprios. Já mostro como faz isso. Só para avisar, eu não vou mostrar aqui. Mas dentro desse módulo, deixa eu tirar esse only aqui. Tá, o que eu fiz aqui? O meu editor de texto não identificou quem é o R64, né? O que eu estou fazendo aqui é uma anotação que eu não mostrei para vocês ainda, né? Eu posso importar o meu módulo e ali eu estava usando o only, né? Ali eu estou gerenciando quem que está vindo. Nesse caso eu tô puxando todo mundo, tem que botar os 2 pontinhos aqui. Estou puxando todo mundo que está dentro desse módulo e tem bastante coisa, a gente vai voltar para ver isso mais tarde. E aí eu estou dando os alias aqui à direita, né? Então por isso que ele não está identificando quem que é o real 64. Não tem problema. Mas eu só quero mostrar para você que dentro desse módulo tem alguns vetores interessantes. Então, deixa eu colocar ele aqui na tela. Então, pronto. Olha só quem está aqui na tela. Eu tenho esses vetores aqui, ó. E aí são os parâmetros, caso você fique curioso para saber quais são os parâmetros, tá? Tem para os valores lógicos, para os caracteres, para os inteiros e para os reais, tá? Então, se eu printar isso aqui, então tá aqui bonitinho todos os possíveis valores, ó. 1, 2, 4, 8, 6, 1, 4 para caractere. 1, 2, 4, 8, 6 também, 4, 8, 10, 16, mas isso vai depender do seu compilador, né? Mas saiba que existem esses valores aqui dentro. O que eu quero mostrar para você é que talvez você esteja mexendo nos códigos mais antigos, etc. E aí tem duas funções. Aliás, são mais de duas funções, mas tem umas funções que permitem com que você selecione um intervalo de precisão e um intervalo de range para os números reais. Tá? E um intervalo só de precisão, no caso, de range só para os números inteiros. Então, para você não ficar à mercê desses parâmetros aqui, ó. Não que não seja bom você usá-los, mas assim, se você você tem um range em mente e você não sabe exatamente quantos bytes você precisa. Ok, use essas funções retornam parâmetros para você. Retornam o kind que você acha, o kind que você precisa. Então, por exemplo, os números inteiros primeiro, né? Integer, parameter, vou chamar de K8. Então aqui eu tenho uma função que se chama selected int kind. O que essa função faz? E aqui o meu LPS já diz pra gente o que ela faz, tá? Então ela retorna o kind, o valor do kind, para o inteiro que está no range de menos 10 a R até 10 na R. Quem é R? R vai ser o valor que você vai colocar aqui dentro, né? Então, tipo, por exemplo, se eu botar 9, ela vai retornar o kind do número que está dentro desse intervalo aqui, entre menos 10 na 9 e 10 na 9. Então eu posso passar agora K8, por exemplo, K8, e aqui eu passo K8, e aí eu não deletei essa linha, calma, não ficar bravo comigo. Eu quero trabalhar com um número pequeno, por exemplo, eu quero trabalhar com um número que está entre... Vamos lá, pegar o kind 1, que então vai ser o R vai estar entre menos 10 e 10. E ele retorna o tal do... retorna o kind 1. Não confunda com esse 1 não é o mesmo 1 que está aqui, mas é o kind relacionado ao número 1 e vai até 127. Esse é o número máximo. Mas você não falou que o select int kind não determina o número que está entre menos 10 e 10?
Mas o overflow só acontece em 127 para cima, certo? Então, tipo, ele só te dá uma margem. Ele não vai te dar, meu Deus, selecionei o kind 1, então o número tem que estar entre 10 e menos 10. Não, tá? Ele retorna o kind e o kind que vale, o kind é um kind 8. Então você tem aqui 8 bits, então ele retorna o kind 1, então você pega aí um número de 127 até menos 127 mais 1, menos 1, né? Então você pode usar o 99, ele vai retornar, por exemplo, aí de novo. E ele botou muito, não tem. Cai 9. Se eu não me engano é até o 18. Isso, cai 8, né? Então você tem até esse númerozão para trabalhar aqui, que eu não ouso lê-lo. Então esse é o kind para o número inteiro. Vamos olhar para o kind agora, número real. O número real é um pouco diferente. Você agora, como você vai usar select real kind. O que tem nessa função? A mesma coisa, tá até faltando um argumento aqui. Você tem um argumento PIR, tá? Que retorna essa função vai retornar o kind para nossa variável k, tá? Então ela tem pelo menos p dígitos e tá no range igual aquele outro range que tava lá de menos 10 na R até 10 na R, tá? E esse RADIX aqui é a base. Então são 3 parâmetros. Então deixa do jeito que tá aqui, que tá tudo bem. Então você tem 3 parâmetros, o último é a base, você vai usar a base normal, a base 10, certo? Então P é precisão, números de casas decimais que você precisa, R o range do número. Então, por exemplo, 15. Qual que é o kind que eu preciso para ter pelo menos 15 casas decimais no meu número? É isso que responde a pergunta. Então você coloca aqui o parâmetro K, inicia todo mundo com K, já discutimos isso, underline K, R igual a D dividido por T. Então o K ainda é o 8, resposta, né? Se você printar o K, se printar o K junto, ele vai ter, é o mesmo, a resposta de ter o 8, vai printar 8, certo? Então você tem até pelo menos 15 casas decimais aqui. Então você pode passar 6, então olha só esses numerozinhos aqui. Tá, preciso de 6 casas decimais pelo menos, então eu posso trabalhar com K em 4. O próximo número 15, que eu já mostrei para você, então eu tenho até 15 casas decimais. E eu tenho 33, que é o, se eu não me engano, o máximo. E aí eu caio em 16. Tem aqui, a gente viu lá no vetorzinho, né? 4, 8, 10 e 16, se eu não me engano, né? Aqui, ó. Real kinds, ó. E ele não sabe o que é esse cara. Real kinds, ok? E aí tem um vetorzinho aqui, ó. 4, 10, 4, 8, 10, 16 é a quantidade de bytes que você pode... Eu não comentei, mas tem essas funções aqui que eu quero mostrar pra você, ó. O Will não tá usando mais, né? Mas tem algumas funções que podem te ajudar, às vezes, quando você tá mexendo com essas paradas de precisão e tal, ó. Você pode pegar o kind da tua variável usando essa anotação aqui como se fosse um campo, né, de um objeto. Você pode também já usar uma função huge aqui, função digits. O que faz a função digits, hein? Então, ó, retorna números significativos de números binários, blá blá blá, tá? Tem a função tiny, que é o menor número positivo, o maior e o menor expoente, tá? Então, e aí tem a função precisão e a função range, tá vendo? Então tá, o R, o kind do R é 16, foi o que a gente pediu lá em cima. O maior número, o número de dígitos que pode ter. Tiny é o menor número possível, o menor número positivo possível. Maior expoente, menor expoente. 33 é a precisão, certo? E o range tá aqui, ó, 4, 4, 9, 31. Precisão e range. Repara que o precisão é exatamente quem a gente colocou aqui, né? Esse é o primeiro argumento. 33, ele volta a precisão. E o range seria o segundo argumento, mas ele é opcional, tá aqui, com esse R de range. Tudo que a gente viu até agora também vai valer para o número complexo, tá? Eu não falei sobre números complexos ainda, mas seja o número C ou número complexo, se você iniciar o C, essa é a notação, tá? Abre esses parênteses aqui, né? Então você tem um número complexo que vai receber dois números reais, a parte imaginária e a parte real dele. Então tem aqui o número complexo C, 1, 1. Vamos printar ele aqui, print, e essa função é aimag. Pronto, tá aqui, mesma história, 1, 1. A mesma aritmética que eu falei para você vale aqui em cima, tá? Então você pode botar o D0 para precisão dupla, só que ele converte. Pã, tristeza, né? Lembra, você está definindo um número de precisão dupla
mais o kind aqui do nosso amigão complexo, né? Ainda é o kind 4. Então dá na mesma. Então esse aqui é um kind maior, 8. Nesse caso aqui é 8, mas não use 8, use real 64. Bonitinho, tá? Se você for muito chato, você pode inicializar assim, ó, kind igual a R64 e escrever aqui, ó, CMPLX. Então você vai ver aqui o seguinte, a mesma coisa. Igual, tá? Mas é outra forma de você inicializar. Tananã. Talvez você veja por aí coisas tipo essas declarações assim, tipo J vezes 8, o nome da variável, né? Nome vezes. Não, eu não vou falar disso aqui, tá? Eu sempre vou usar o parâmetro kind quando eu quiser dar mexer na precisão dos meus números, tá? E só para terminar, caso você vá mexer com funções, né? Então a gente já viu que a gente pode inicializar uma função, por exemplo, assim, ó. Então você tem uma função aqui, eu não vou botar tudo, não vou declarar a função, só te mostrar que você pode passar o tipo da função aqui, né? Então você pode ter uma função que retorna o número inteiro. Você pode colocar aqui, ó, na função kind, tá? Então kind real 64, enfim, então kind igual a int 32, int 8, você pode escolher, tá? Não te apega a colocar o kind também. Então essa anotação ela vai funcionar para funções também, ok? Então lembra disso. Precisão, range. Você vai precisar então da função select real kind, select int kind. Tem a função select char kind. Não vou falar dela hoje. Fica aí, pesquisa, dá uma olhada, saiba que existe. E essas funções, sempre que você erra, acho que eu não comentei. Se você errar, digamos a precisão, se a precisão não é se a tua precisão não é suportada, digamos se eu botar aqui 99, a tua função ela vai retornar -1. Tá? A tua função select real kind ou integer kind vai retornar um parâmetro negativo. E aí pode ser -1, pode ser -2, -3 e -4. Isso vai depender do seu erro. Você pode dar uma pesquisada nisso também. Então, no fundo, a única coisa que você vai precisar para manipular é lembrar dessas regrinhas, né? De inicialização, de que quando que converte, quando que não converte, qual o tipo que eu preciso, tá? Lembra, você sempre pode usar o módulo a seu favor, né? Tá, por hoje chega, já está confuso o suficiente. Lembra que o módulo é seu amigo, use o módulo, tá? Ou use essa função, pesquise sobre ela, lembre-se veja qual que você pode usar, quais são os outros parâmetros, né? Dá uma pesquisada. Mas o mais é isso. Toma cuidado na hora de inicializar as variáveis. Cuidado com essas conversões que elas acontecem implicitamente. As tuas variáveis, de fato, elas já são inicializadas com tamanho fixo, se você não pedir. Você pode mudar isso. Você tem algumas flags. Eu não vou fazer isso aqui, mas tem algumas flags que você pode usar na hora de compilar, como, por exemplo, a flag, você põe lá gfortran, tanana, né? gfortran, default real 16, default real 8, né? Então, tipo, você pode mexer, aqui tem que botar um menos, né? Pode botar essa flag, esse, aí tem o seu programa, né? Você pode compilar com essas flags, e essas flags mudam quais são o kind, qual que é o default, tá? Mas eu não vou fazer isso aqui, mexe aí você, saiba que dá pra fazer, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!